Oi, gente, eu estou aqui para dar continuidade à sequência de vídeos que eu prometi fazer, contando sobre as histórias que compõem o meu trajeto artístico profissional. E assim, no vídeo parte 2, ele já demorou um pouquinho porque eu trouxe algumas reflexões e também estratégias que eu desenvolvi. Então, este aqui é o vídeo parte 3. Vamos? Bem, eu já deixei bem evidente no vídeo anterior que essas histórias ocorreram de forma intercruzada na minha vida. Ou seja, eu não deixei uma arte para praticar outra. Por isso que a minha vida sempre foi e ainda é muito corrida. Então, esse vídeo aqui é dedicado para falar da minha história de formação acadêmica. Vamos começar do início. Foi na 7ª série, hoje 8º ano, quando estudava na Escola Municipal Maria Madalena Corrêa Hadi, aqui em Coraci, que nós fomos orientados a buscar o curso que nós gostaríamos de seguir. E como eu sempre quis ser bailarina e já praticava também a capoeira desde a 5ª série, eu optei pela educação física, já que não tinha curso nem de dança e nem de capoeira. Eu digo que não tinha porque foi somente em 2009 que abriu a licenciatura em dança, e a essa época eu já estava até formada em educação física, que eu me formei em 2007. O problema era que os meus pais não tinham condições de pagar o cursinho pré-vestibular. E como na época eu andava muito com a minha prima Ingrid, ela levou a situação ao pai dela, que é o meu padrinho, Raimundo Nonato. Certo dia, numa tarde, eles vieram até em casa para conversar comigo e com os meus pais. E eu não queria aceitar de jeito nenhum, justamente para não ter aquela obrigação de ter que passar, porque eu me cobrava muito. Eu tinha receio de ser um investimento perdido, mas aí ele insistiu, falando para mim que se eu não passasse naquele ano, que eu tentaria de novo, e de novo até eu passar. Então, dessa forma, eu me tranquilizei e aceitei. Esse período de estudo do ensino médio foi muito tenso, porque eu chegava em casa 1h, né, saindo da escola Bertano Rocha, e no máximo eu tinha que sair 15 horas, porque a minha aula de dança era às 16 horas no ginásio de educação física. E quando eu saía da aula de dança, eu corria literalmente para a parada na Avenida Almirante Barroso e pegava o primeiro ônibus e Coraci que passasse. Vinha espremida, sufocada, às vezes na iminência de desmaiar. Então o que me salvava era que eu rezava, acreditando que um dia tudo isso fosse passar. Só que quando eu descia em Coraci, em frente ao Hospital Abelardo dos Santos, eu saía correndo para casa, correndo muito. E chegava em casa, tomava um banho rápido, engolia um café quente, às vezes me queimava, para poder ir para o cursinho. Tamanha era a correria que eu desenvolvi uma técnica de relaxamento, que eu ia de bicicleta, descendo a ladeira da rua que eu moro, e eu fechava os olhos, analisava se vinha alguma bicicleta, algum carro, fechava os olhos e eu simplesmente pescava, gente. Eu dormia, juro, e era absurdo isso. E geralmente na primeira aula, nos dias da dança, né, eu dormia. Tinha um professor que ele ficava fazendo graça com a minha cara, enfim, fazendo brincadeira. Bom, é verdade que tinham dias que eu compreendia que eu não ia ter proveito, então eu fugia da aula e ia na Academia Radan, que era ali na Travessa Souza Franco, próximo do cursinho. E eu ia treinar capoeira. Meu mestre sempre me recebia, compreendia o momento que eu estava passando, porque eu também já tinha explicado para ele, e me recebia muito bem. E quando eu chegava na aula era até engraçado, porque as minhas amigas sacaneavam comigo, porque eu chegava suada e descabelada. E, menina, onde foi que tu se metesse? Estavas metidas onde? No mato, na capoeira, enfim. E nesse período foi bem tenso mesmo, porque eu me viciei a estudar
depois que eu chegava do cursinho. Então, eu estudava, jantava e ia estudar, ia dormir 1 hora, 2, 3, 4, até chegar ao cúmulo de dormir 6 horas da manhã. E eu tinha que estar de pé, né, às 7 horas para estar em aula. Então, eu passei a rotineiramente dormir 1 hora por dia. E isso me prejudicou muito, porque afetou a minha memória. Às vezes eu falo para alguns amigos essa situação e eles simplesmente não acreditam. Mas é verdade. Um exemplo é que eu, na minha adolescência, se eu conhecesse alguém, e se alguém me passasse o seu número de telefone e sumisse, 3 meses depois eu ainda lembrava do número de telefone. Era absurdo, de coisas que eu lembrava que não tinham muita importância. Eu tinha técnicas de estudo porque eu era muito boa de memória. E esse excesso de estudo e de não sono, isso também estava correlacionado à cobrança que eu me fazia por conta das coisas que eu escutava e que me falavam também a respeito da minha prática com a dança e com a capoeira, tais como: essa menina não vai passar no vestibular porque ela só vive no meio dos machos na capoeira. Mas, ao contrário do que queriam, eu passei no último processo seletivo, que tinha 2 fases, na Universidade Federal do Pará. E nesse mesmo período eu fazia o processo seletivo seriado, conhecido como PRISE, da Universidade Estadual da UEPA. Então, eu acreditava, porque eu já habitava o espaço da UEPA, eu pesquisava e dançava na UEPA, lá no ginásio de educação física. Então, acreditava que o universo estava a favor de eu ser aluna de lá. Só que muito pelo contrário. Eu passei pelo UFPA, passei na primeira fase, aí me agarrei em Deus, me agarrei na fé, e quando saiu o resultado final do vestibular, foi no dia 15 de março, então foi um presente para mim. Então chorei muito, gente, chorei, ajoelhei e agradeci muito a todos que me ajudaram, a minha família, aos céus, porque foi um presente muito especial. E tem mais. Eu passei na UFPA, mas não havia curso de educação física da UFPA em Belém. Então o curso no qual eu me inscrevi foi no curso de Castanhal. Então tinha gente que dizia que eu ia passar porque era fácil. E também gente que falou que eu só passei porque era fácil, sendo que Castanhal abarcava toda a demanda de Belém e dos outros municípios. A nossa nota era uma nota que garantia aprovação em vários outros cursos. Então, até aí, eu passei pelo preconceito na dança, porque as pessoas instigavam e falavam de forma preconceituosa em relação à minha prática na dança, o preconceito com a capoeira, o preconceito por ser mulher na capoeira e o preconceito também acadêmico, no sentido por ser mulher num curso de educação física em um lugar que não era o centro, a capital. Gente, é preciso muita paciência, e até hoje paciência é uma palavra de poder, porque é um exercício contínuo. Tá, ok, passei, mas pensa que foi fácil? Nananina, não. Eu tive que ir com a minha mãe, porque eu já tinha ido várias vezes até a escola Vertano Rocha, e o diretor, fez pouco caso de me entregar o meu material escolar. À época, eu recebi uma declaração, só que quando eu cheguei na universidade para efetivar minha matrícula,
A secretária me disse que se eu não tivesse o meu histórico, eu seria capaz de perder a minha vaga. O quê? Perder a minha vaga? Gente, eu batalhei muito para ter essa vaga. Eu passei por muitas situações constrangedoras, desafetuosas, preconceituosas, e eu ia perder a minha vaga. Não deu outra. Eu chorei mais de 60 quilômetros. Eu saí de Castanhal chorando e cheguei em casa chorando. Mas eu chorei tanto que eu estava enfraquecida, que eu abri o portão da minha casa já engatinhando. Tamanho meu desespero. Negra, pobre, periférica, numa universidade pública, perder a sua vaga. Pense. Pois bem, dentro do curso, eu continuei com as minhas estratégias, né, para tentar me manter. Então, eu fazia rifa, passei a vender cremosinho, que é um iogurte no saquinho. Vendia chopp, embora fossem horríveis, porque eu era péssima de fazer suco. Pegava carona com o professor, pegava carona com caminhoneiros. Estão aí as pessoas que validam essa história, que eram a Marília, a Nara, a própria Eneida, a Lena, a Cláudia, minhas amigas da UFPA. A gente pegava carona com caminhoneiros. Tanta história que a gente escutava e tanta história que a gente vivenciava também. Metade do curso foi bem difícil, porque foi o período que eu engravidei, e aí, inclusive, na quinta-feira eu estava treinando e o meu mestre perguntou se estava tudo bom, porque na semana seguinte eu ia ter meu filho, se eu não me engano estava marcado para quarta-feira, e quando foi no sábado que a gente ia ter um seminário com professores convidados, eu já estava toda animada, com as coisas arrumadas para ir para a aula em Castanhal. A bolsa estourou e eu ainda hesitei, ainda pensei em ir para esse seminário, para essa palestra. Eu tive meu filho e assim, era bem tenso, porque ainda nessa época também, acredito que desde 2004 eu fazia um trabalho na Igreja dos Capuchinhos. Eu gostaria de citar o nome da dona Cândida, que é uma pessoa muito importante na minha vida. É a mãe de uma professora ilustre no meu processo de formação, que é a professora Renata Vive. A dona Cândida, ela cuidava das coisas da Igreja dos Capuchinhos, ali na Casa do Pão, e eu dava aula de dança folclórica para as idosas, com as quais eu aprendi muito. Foi um trabalho assim de muito crescimento na minha vida. Então a dona Cândida, por muitas vezes eu saía de lá direto para Castanhal, pegava a van, e às vezes eu estava com simples macarrão na minha vasilha e ela colocava uns pedaços de frango. Toma, minha filha, para você comer melhor, né? Então foi um período bem tenso, bem intenso, de aprendizagens, mas também de muito sufoco. Dentro do próprio curso, eu sempre estava envolvida para fazer atividades voltadas para dança e voltadas para capoeira. Também tinha um certo conflito, porque eu saía da aula e eu chegava atrasada no meu ensaio, que tinha mudado de horário, começava às 18 horas e eu não tinha condições de sair, porque minha aula terminava às 18 horas, e chegar às 18 horas em Belém, né? E eu me atrasava muito porque eu esperava o ônibus semiurbano, que era o mais barato. Eu não tinha condições de pagar o ônibus mais caro, né? E isso gerava alguns conflitos no grupo de dança, porque eu chegava tarde, aí tinha que aprender coreografia, enfim, algumas coisas, né? Mas quando eu me formei, né, o meu filho já estava com 7 meses, na minha formatura foram meus pais, o meu companheiro, o meu mestre. E assim, fazendo uma síntese, quando eu saí em 2006 do grupo, ou seja, não retornei mais para o grupo de dança e me formei, eu passei a fazer nesses espaços de trabalho as minhas apresentações coreográficas. Continuei a participar de oficinas afins
e seguindo na minha questão profissional. Aí já em 2008 foi que eu fiz prova, me inscrevi no processo seletivo da Escola de Teatro e Dança para o curso de intérprete criador. Passei, né? Eu fiz esse curso escondida do meu companheiro porque ele não aceitava que eu vivenciasse novamente o que eu vivia naquele período antes de sair do grupo que eu fazia parte, né? Que era do grupo coreográfico do Colégio Sofos. Aí foi depois que eu passei que eu contei tudo para ele, né? Porque eu não me via longe do estudo da dança. E foi no curso técnico que eu efetivamente iniciei os meus estudos com relação aos procedimentos da dança contemporânea e foi participando das oficinas afins que eu tive a oportunidade de conversar com o Márcio Moreira, que era integrante à época da Companhia Moderna de Dança, que me falou de uma audição. Na verdade, foi a primeira audição. E aí eu, lógico, né, me inscrevi porque era um sonho participar da Companhia Moderna de Dança. Participaram muitas pessoas dessa audição, mas eu lembro bem de duas pessoas queridas, que foram a Liliane Serrão, da companhia da professora Valdete Brito, e do amigo Clediciano, que era um artista circense, né? Tanto é que quem passou nessa audição foram o Clediciano e eu. Desenvolvemos uma bela amizade, né? Dávamos forças sempre um para o outro, inclusive nas nossas conversas dos nossos projetos pessoais e profissionais. Mas voltando para essa questão acadêmica, eu já estava formada em Educação Física, ingressei no curso de dança, intérprete e criador, e ao mesmo tempo ingressei na Companhia Moderna de Dança. Então a arte e a pesquisa começaram a ter um maior entrecruzamento, ou melhor, uma intensidade de relação. Eu falo isso porque desde a graduação eu já queria buscar essa relação entre a dança e a capoeira, mas a minha querida professora, orientadora, Mirleide Char Bahia, uma pessoa muito especial na minha vida e na vida de muitos aqui da região e fora dela, me orientou a objetivar em um desses pontos. Então, eu desenvolvi o trabalho de conclusão de curso sob o título Capoeira como Desporto, : um estudo de caso sobre a Federação Paraense de Capoeira, FEPAC. Então, o que eu posso sintetizar? É que foi a partir do meu ingresso concomitante, tanto na Escola de Teatro e Dança, no curso de intérprete criador, quanto na Companhia Moderna de Dança, que eu pude desenvolver uma relação mais específica entre dança e capoeira no ramo da pesquisa. Mas essa parte em especial eu vou deixar para o próximo momento.